Jogadores do Internacional já retornaram de Medellín, na Colômbia, onde estrearam com um empate contra a equipe do Independiente. A preocupação está no departamento médico, em especial no setor defensivo, com Bustos e Mercado, que saíram com dores da partida de estreia pela competição sul-americana. No mercado de transferências, Maurício recebe uma proposta do Red Bull Bragantino e o Inter fecha a contratação de Gabriel Barros. As próximas horas serão de chegadas no aeroporto Salgado Filho para reforçar o elenco colorado. Arangues desembarca ao longo desta quinta-feira. A gente fala também a respeito de Martegani, que não vem mais para o Internacional e teve uma lesão grave no tornozelo pela Copa Sul-Americana. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 5 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. E eu começo falando sobre o retorno dos jogadores do Internacional da delegação colorada de Medellín para Porto Alegre, depois do empate contra a equipe do Independiente pelo placar de 1-1 na estreia da Libertadores da América. O entendimento de todos na delegação do Internacional é que o empate ele foi um bom resultado, tá? E que o Inter teve um jogo muito complicado na Colômbia e por isso se comportou bem devido às circunstâncias da Colômbia. Esse é o entendimento interno, a leitura interna do Internacional no embarque para Porto Alegre, de Medellín para Porto Alegre. A tarde dessa quarta-feira e a manhã desta quarta-feira foi de muita reflexão também da direção em relação ao ambiente. Eu trouxe no Diário do Inter KTO de ontem uma entrevista bélica do Mano Menezes no pós-jogo. E eu dei detalhes sobre isso também no vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta-feira, onde eu falo que existiu uma insatisfação da direção do Internacional sobre o tom adotado na entrevista coletiva e o entendimento do departamento de futebol é de que o Inter fez um bom jogo e que talvez não fosse necessária toda aquela crítica ou aquele tom que foi utilizado pela imprensa nas entrevistas coletivas. É a análise do departamento de futebol do Internacional. Na reapresentação colorada aqui no CT Parque Gigante, que acontece ao longo dessa quinta-feira, duas situações para serem observadas. Bustos e Gabriel Mercado. O Mercado até saiu caminhando normalmente, ele levou uma pancada durante o jogo contra o Independiente Medellín, não deve, até onde a gente viu, ser um maior problema ao longo dos próximos dias. Ao contrário do Fabrício Bustos, tá? O Bustos saiu carregado de campo contra o Independiente e ele sentiu dores musculares na coxa direita e vai ser reavaliado agora em Porto Alegre com a chegada do Internacional. E existe a chance do Bustos ter tido uma lesão muscular e ficar de fora por alguns dias. Lembrando, o reserva do Bustos, que é o Mário Fernandes, também está no departamento médico, que gera uma preocupação extra para o departamento de futebol do Internacional. Vamos ver essa situação do Bustos, aguardar a chegada aqui em Porto Alegre, os exames, para saber se o jogador vai ter algum período de fora dos gramados e se, por exemplo, pode estar à disposição na estreia colorada na Copa do Brasil e também na estreia colorada no Campeonato Brasileiro, que acontecem na próxima semana, tá? Vamos falar de mercado de transferências, porque Maurício está recebendo uma sondagem muito forte e propostas do Red Bull Bragantino. O empresário do Maurício está confirmando isso, confirmou pra gente isso, que o Red Bull Bragantino, de novo, fez uma investida pelo Maurício. Ele não detalhou valores oferecidos pelo clube paulista, mas a gente sabe que anteriormente esses valores chegaram aí a 6, 7 milhões de euros. O Inter tem 50% dos direitos econômicos do Maurício, tá? E chegando a 10 milhões de euros, o Inter vende. Pode ter certeza disso. Se chegar uma proposta de 10 milhões de euros, o Inter vende. E aí fica com 5 milhões de euros para si. A questão é que para um clube do futebol brasileiro chegar nessa quantia é raro. Mas o Bragantino quer contratar o Maurício, quer comprar o jogador do Internacional e agora, nos próximos dias, a questão envolve valores. A direção do Internacional nega que esteja disposta a negociar o Maurício, tá? Mas a gente sabe que se chegar num valor do qual o Inter quer, por exemplo, vender o Maurício para a Europa, por que não vender para o mercado brasileiro, onde a janela de transferências vai até o dia 20 de abril. Falando em janela de transferências, Gabriel Barros está contratado, tá? O Inter fechou a contratação desse jogador junto ao Ituano,
tá? Uma compra em definitiva junto ao Clube Paulista. Os valores ainda não estão detalhados publicamente, tá? Mas ele deve chegar a Porto Alegre ao longo dessa semana também, já para reforçar o elenco do Mano Menezes, pensando em Copa do Brasil, pensando em Campeonato Brasileiro. É um atacante de lado, canhoto, joga preferencialmente pelo lado direito, ele não é tão velocista, ele é mais habilidoso, de bola no pé, mas é um jogador que o Inter viu potencial, tem só 21 anos e está acertando com a direção colorada, tá? Lembrando que Jean Dias só chega depois do Campeonato Gaúcho. Ele atua neste sábado pelo Caxias contra a equipe do Grêmio na partida decisiva do Campeonato Gaúcho e aí se reapresenta ao Internacional. O Inter comprou também o Jean Dias, vínculo em definitivo, conseguiu um acerto com o Caxias para a liberação do jogador. O Jean Dias chega ao longo dos próximos dias aqui em Porto Alegre. Por último, eu quero falar sobre o Martegani, meio-campista argentino que está no São Lourenço de Almagro e que despertou o interesse do Internacional. Inclusive o Inter afirma ter chegado bem perto de ter o atleta em definitivo e de última hora o São Lourenço pediu mais. A gente sabe que o Inter tem também uma fama de mal pagador na Argentina em função do episódio Victor Cuesta e de outros episódios, e isso acabou atrapalhando também a negociação entre Inter e São Lourenço. O São Lourenço venceu o Estudiantes de Mérida na última terça-feira pela Copa Sul-Americana. E nesse jogo o Martegani se machucou. Ele teve uma lesão no tornozelo que fez com que ele chegasse na Argentina de cadeira de rodas. E a suspeita é inclusive que ele tenha tido uma ruptura nos ligamentos do tornozelo, ou seja, uma grande preocupação para o Martegani. Que calma, não vem mais para o Internacional. A janela de transferências externa já fechou, portanto não tem como o Martegani parar no Internacional, mas é um jogador que despertou interesse de todos, da direção colorada em especial, e acabou agora tendo um problema em função dessa lesão, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? Vou passar aqui algumas odds desta quinta-feira. Por exemplo, Atlético Mineiro e Libertad. Odds do Atlético Mineiro 1.5. Odds do empate 4.25. Odds do Libertad tá pagando 7. Jogo lá no Mineirão. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!